Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo, a história de Satanás. Acho que será interessante, dividiremos em duas partes. Mas um lembrete, lançamos na Hotmart o nosso livro Tarosofia, ou seja, a jornada arquetípica, que é um conhecimento do tarô que vai muito além do que qualquer um de vocês sabem. Isso eu garanto. Está na Hotmart, é um preço acessível, dividido em várias vezes, eu não sei se 6 ou 10 vezes. Então, não deixem de conhecer o tarô, o baralho mágico, na Hotmart, professor Marlanf. Então, por favor, nos dêem força e adquiram, tá bom? Então, tem todo o tarô, da carta 0 a 21, com toda a explicação detalhadamente. Vamos então começar a nossa gravação de hoje. Então, estamos falando para vocês a história de Satã. Satã é um personagem extremamente discutido, controvertido, e nós vamos arriscar aqui, né, sempre com aquela mecânica de o texto e a câmera. Vamos começar. Introdução. Há uma dimensão na qual nada existe, nada visível ou acessível a nós. Porém, os sábios e cabalistas a descrevem como a morada de Deus. Por quê? Porque é escura. E eles dizem que nada é escuro para ti. Botamos na câmera. Até as próprias trevas são como a luz. E então, Isaías diz, tu és verdadeiramente um Deus escondido, Jeremias. Então, assim, Deus mora nas trevas. Não conseguimos vê-lo. Ele é o tudo e o nada. É o tudo porque aqui tem tudo, mas é o nada porque nada vemos. A Cabala representa a Deus com o nome de Ain, nada. Nada do que você possa pensar é Ele. Então, já demos a noção do que seria o Altíssimo, o Criador de tudo, Deus. Contemos o texto. Se o livro sagrado, para os judeus inscrição, define assim como trevas e manifesto, um sábio chamado Lao Tse dá outra versão. É algo que surge dessa negritude. Ou seja, aqui agora já é um misto. Ó. Então, voltemos à câmera. Aqui já é um misto. Aqui, Lao Tse teve essa ideia genial. Então, daquelas trevas surge a luz. Deus disse, e aí, Aor, ou Fiat Lux, ou seja luz, e foi luz. Mas a parcela que é Deus, digamos assim, ele é tudo. O tal é tudo. Mas ele não podia desaparecer. Só que ele fica como luz e trevas. Então Deus é um binário, é um binômio. Por isso o mundo tem o bem e o mal. Genial, não é? Lao Tse. Isso nós chamamos de Tao Te Ching, ou Tao, opostos complementares. Porque o mal complementa o bem, por mais incrível que vocês pareçam. Essa figura fantástica chama a pata de boi. E no mal há sempre uma gota de bem. E no bem há sempre uma gota de mal. Porque Deus está em tudo. Então a parte dele que é escura, obscura, está no bem. Um homem bom pode fazer o mal. E a parte clara está no mal. Ou seja, um homem mau pode se converter, pode mudar de vida e ser completamente outro. Fantástica. Lao Tse, é o que se chama Lao Tzu, então foi quem teve essa ideia maravilhosa, reveladora. Então, das trevas surge a luz, mas a luz não surge pura, ela surge misto, luz e trevas. O Deus Todo-Poderoso assim o quis. Então, continuemos. Esse visionário, que declarou a metade como sendo Yin e o Yang, claro e escuro, tem a visão, portanto, de surgir uma aurora de dentro da mais sombria escuridão. Como nós mostramos para vocês, então surge de dentro das trevas, da escuridão, surge a metade trevas e a metade luz. Uma ideia notável, uma concepção fantástica. E diz que não tentem compreender isto, porque compreender o tal é destruí-lo. Temos que aceitar simplesmente. Não há filosofia que entenda por que no mundo há o bem e o mal. Se o bem e o mal existem,
é possível escolher, diz Roberto Carlos, é preciso saber viver. Então, tá aí. O poeta nos diz, admiro muito ele, viu? Se o bem e o mal existe, é preciso escolher, é preciso saber viver. A vida é feita de escolhas. Mas a imaginação dos iluminados, é o nome que nós imaginamos, pode conceber a totalidade daquele mundo, dividido em duas partes. Então, o Lao Tse, que foi iluminado, então, já aqui está a concepção dividida em duas partes. Mas a Bíblia, o livro sagrado, nós temos aqui chamada a mais bela Bíblia do mundo. Então, aqui nós vamos ver como é que aconteceu dentro do panorama bíblico. Está logo no início. Então, logo no começo, nós temos aqui, abrimos o livro e Bíblia Sagrada, chamada a Bíblia mais bela do mundo, editora Bloch, e aí nós vamos ver aqui como é que a Bíblia traz para que vocês não fiquem na ignorância. Em Gênesis 1. Então, está colorido aqui, mas vocês podem ver, Gênesis 1. Vamos ver como é que diz. Deus, pela sua palavra, criou o mundo. Diz assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Viu Deus a luz como boa, separou a luz das trevas. Então, é isso aqui. Deus diz, haja luz e há luz. E Deus separou a luz das trevas. Então, no livro sagrado, é muito sintético, é muito curto. É preciso haver mais meditação, é preciso haver mais reflexão. Contudo, nós dizemos a vocês que o intelecto não é capaz de distinguir o bem do mal, de modo absoluto. Sempre será relativo. Continuemos então nosso texto. Então, o agiógrafo é o nome que se dá àquele, o escritor, agios, sagrado, grafo, escrevo. Então, descreveu a seu modo, simplesmente. Deus disse, seja, e foi. Ele falou, a sua palavra foi cumprida. Aí nós temos uma das maneiras de dizer, mas há várias Bíblias, né? Então, aqui agora cabe uma dúvida. Eu sempre me pergunto, foi sabotagem de um Deus maior ou um fato inacessível à nossa inteligência? Deus mandou que houvesse a luz, e aí fez luz e trevas. Alguém teria sabotado? Há cientistas que supõem que sim, que além do nosso universo há outro universo. E esse universo tem um Deus mais poderoso. Fizemos uma série sobre isso. Deus foi criado. Está dando um rebu danado. Eu não estou ontem consegui responder menos da metade das perguntas, porque o pessoal não aceita isso, né? Então, a ideia é, antes do Big Bang, que Stephen Hawking disse que existiu, que ele supunha como sendo o início de tudo, uma estrela branca, uma anã branca. Então, antes disso aí, então deveria ter havido, segundo ele, né, alguma coisa que fosse obscura. Então, a claridade não surge do nada. A claridade, segundo o nosso queridíssimo Stephen Hawking, surge, mas nada surge. Nessa vida tudo é criado. Então, assim, para Stephen Hawking, basta dizer, disse Deus, haja luz e houve luz. Mas, na verdade, o momento em que Stephen Hawking disse que houve luz, é o que nós vamos mostrar aqui. É a criação dos anjos, minha gente. Aqui já está, ó. Deus está inacessível, na sua claridade inacessível. E nós estamos abaixo. Aqui seria Samael, o anjo mais poderoso. E abaixo dele, então, outros mais poderosos. Não é mais poderoso que Javé, tá? Mas abaixo de Javé. Então aqui estaria Deus na luz inacessível. Então não há mistura de luz e trevas. Então Lao Tse vai dizer que há, porque, olha aqui, tá vendo? Você vai ver que aqui também o lugar onde Deus está é pura luz. Depois em Javé, que já é uma luz menor, e depois em Samael. Então dentro da hierarquia há três poderes imensos. E depois trevas. E os anjos, a multidão de anjos é criada então nesse panorama, né? Então o cristianismo vai aceitar e Jesus e os apóstolos vão falar de luz e trevas, né? E vão falar de 4 mundos, olha, 1, 2, 3, 4, esses 4 animais,
esses 4 evangelistas, 1, 2, 3, 4, depois vamos falar a vocês dizendo que são 4 mundos. Vivemos no edifício de 4 andares. Já disse isso aqui várias vezes. Então, vamos ver agora os detalhes. Voltemos ao nosso texto. E aí, ao hebraico é assim, e aí, seja a luz. Voltamos ao nosso texto, e aí a nossa inteligência limitada não vai saber se foi sabotagem ou se foi um fato que Deus quis, né? Eu, em outra série, disse que foi sabotagem de um Deus externo. E muitos rabinos dizem que, além dos deuses, eles interpretam assim, ó, o original hebraico está escrito Bereshit bara Elohim. A tradução é, no princípio Deus criou, dando o sentido que Deus é o sujeito da oração, Deus é o Criador. Mas há dezenas de rabinos que dizem que o princípio é quem criou Deus. Não sou eu só, viu, minha gente? Então, aquela tese que Deus foi criado, há muitos rabinos, muitos que dizem que o princípio é quem criou Deus. Esse princípio é incognoscível. Então, o Deus que nós supomos, onipotente, onisciente, onividente, ter sido criado por algo chamado por eles o princípio. Fizemos uma série sobre isso. Não nos alongaremos. Muitos disseram que a besteira minha, como eu disse, está dando um bololô danado. Mas não sou só eu, tá? São 2 físicos quânticos e também os rabinos. De qualquer maneira, as trevas e a luz são complementares. Assim, Deus sabia que a sua ordem teria uma bipolaridade, a substância do bem e a substância do mal. E nós não sabemos, às vezes, quando distinguir uma da outra. Às vezes, o que é bom para mim é mal para você. O que é mal para você é bom para mim, né? Então, se eu consigo uma casa, você está na miséria, e eu compro uma casa barata, para mim é bom. Para você não, porque se você estivesse bem, aquela casa você venderia por um preço enorme. E vendeu a preço de banana. Então fica assim, no nosso mundo o mal é relativo, o bem é relativo. Bem, mas de qualquer maneira, nós vivemos na luz. Na escuridão, na noite, nós nos sentimos bem, né? Só os gatos, as corujas e os animais noturnos. Mas Deus vive na luz. Não importa as trevas, para ele são claras como o dia. Então, as hostes angélicas, mostramos a vocês aqui, então, são criadas. Não podemos nos esquecer. E assim, uns anjos serão bons e outros serão maus, e nós não temos como interferir nessa obra da criação. Mostramos novamente aqui para vocês. Não temos como. Então, já mostramos para vocês, mas é importantíssimo. Então, vamos ver. Chamam-se hostes angélicas. São criadas, né? Umas nas trevas, outras na luz. Depois você vai ver que eles vão passar por uma prova para saber quem fica nas trevas e quem é que vem para a luz, né? Essa prova será a prova dos anjos. Então, deixemos aqui por enquanto. Então, Deus criou luz e trevas, e nessas trevas, então, já há anjos que nós vamos chamar de anjos bons e anjos que nós vamos chamar de anjos maus. E aí, dê o nome que quiser. Vamos ao texto para a gente não se alongar demais, tá bom? De modo que as regiões angélicas vão ser levadas a fazer uma escolha. Essa escolha seria entrar na luz ou sair da luz. Então, Deus fez a luz, mas o homem tem esse privilégio. Ele pode fazer uma escolha. Ele tem a possibilidade de permanecer onde Deus, vamos dizer assim, gostaria que ele permanecesse, na luz, ou então dele se afastar da luz e ir morar em lugares sombrios. Então, não está nesse livro, mas vamos ver, deveria estar aqui. De qualquer modo, vamos ver se está aqui. Está aqui. Então, é como se fosse assim, minha gente. Olha, uma densa caverna. Uma densa caverna, e essa caverna é metafórico. Não posso mostrar a vocês o que é a luz de Deus. Mas seria assim, ó, uma densa caverna. Então, Deus está em tudo, e os anjos vão ficar, alguns na luz e outros nas trevas. Por escolha. Isso se chama a prova dos anjos.
Samael, que é o nosso herói, vai escolher as trevas. Por incrível que pareça, né? Acho que nenhum de nós preferiria andar de noite do que andar de dia, principalmente se fazer uma viagem por um lugar desconhecido, por uma selva ou por um rio. Acho que todos nós gostamos de ter luz, andar de dia à luz do sol. Mas, por incrível que pareça, o nosso herói vai preferir ficar aqui, nas densas trevas, né? E depois vai nos induzir a fazer o que ele quer. Samael está aqui em forma de serpente, enrodilhado aqui na árvore, aqui está, botaram forma humana. Então tem a cabeça dele e aqui tem ele, o corpo dele enrodilhado na árvore. Então depois ele vai ter um papel preponderante na ação humana. Mas vou deixar isso para depois, tá? Isso não sai agora. Então, Samael é o nome dele. Desmarquei. Paciência. Agora já era. Está desmarcado. Então, nós assim estamos contando a vocês aquilo que pesquisamos sobre a história de Satã ou Satanás. Então, pode ficar dentro da escuridão da caverna ou então fora. Então, de qualquer maneira, em luz e trevas, Deus criou várias dimensões, várias maneiras de existir. O mundo tem vários modos de existir. E o homem pode escolher em qual delas quer ficar. Então, nós temos aqui um livro que é o mesmo que nós temos aqui para vocês, que mostra que a criação de Deus é muito variada. E nós temos a escolha. Nós temos o poder de escolher. Então, nós temos o poder de escolher de estar nas trevas, ou o poder de escolher de estar na luz. Novamente aqui, ó. Várias dimensões. Vamos voltar para a nossa câmera. Então aqui está. Ó, aqui, por exemplo, tem um homem, Jacó, dormindo em uma escada. Os anjos estão subindo e descendo, né? Aqui nós temos de novo a caverna. Então quem quiser pode ficar lá fora, na luz. Quem quiser pode ficar aqui dentro, nas trevas. Então Deus nos dá essa opção. Ficar na luz ou ficar nas trevas. E o homem é absolutamente dono de si. Então, mas para nós, no nosso conceito, ficar nas trevas é cair. Porque a gente supõe a luz em cima e as trevas embaixo. Aqui nós temos Samael caindo. A queda de Samael é um fato bíblico muito conhecido. Ele caiu porque ele não fez alguma coisa que nós vamos ver na sequência. Mas, de qualquer modo, então Deus dá um edifício de 4 andares. Aqui está em branco. Mas nós já vemos aqui, ó. Nós moramos no edifício de 4 andares. Isso é simbólico, chama-se Cabalá. Mas nós temos ele aqui colorido. Vou mostrar colorido, vou mostrar colorido. Então está aqui. Primeiro o mais simples, vou mostrar o mais simples para vocês. Primeira maneira mais simples, que seria aqui. Aqui nós teríamos, ó. Está dividido, ó. 3 esferas na primeira dimensão, 2 esferas na segunda dimensão, 3 esferas na terceira dimensão, 4 esferas na quarta dimensão. Aqui seria, portanto, 4 Olam na Cabala, ou mundo. Aqui acho que tem o título, ó. A árvore da dimensão é suas Sefirot. Sefirot quer dizer esferas. Então, a árvore da vida e as suas dimensões. Aqui nós temos, então, os 4 mundos, as divisões da alma, os 4 mundos. Então, há 4 mundos, 4 universos, 4 possibilidades. Nós somos representados aqui por esse triângulo. Então, nós podemos estar em qualquer uma dessas 4 dimensões. Vou mostrar de modo mais claro para vocês. Vamos clarificar aqui. Aqui está colorido. Então, seria assim. Assim. Então, se víssemos somente uma parte, seria isso. Mas ele é multiplicado por 4. Então, ficamos assim. Então, aqui nós temos o mundo de Azilut, que é o superior, pura luz. Aqui nós já temos um que vai descaindo para o azul, segundo andar. Aqui temos o terceiro, que é lilás, terceiro andar. E aqui o quarto andar, o de baixo, o térreo, que é o nosso. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Então Deus se concentra aqui, no seu ser, mas Ele está em todo. Então eu gosto dessa figura. É um edifício de 4 andares. Essa é a nossa realidade e o Evangelho, por acaso, vai ser 4. 4 evangelhos. Os tronos cardeais vão ser 4. Né? O mundo é concebido como sendo norte, sul, leste e oeste. E nós sabemos que eu estou dentro de uma sala, e essa sala, casualmente ou não, ela é quadrada. Né? Ela é um quadrado, a forma dela é um quadrado, ou seja, é um cubo, melhor dizendo. Então, o quadrado passa a significar, assim, a matéria, a parte visível, ou seja, o mundo de A.C.A., plano de A.C.A., o último. Os outros têm formas diferentes. Vamos continuar. O fato é que os anjos passaram por uma prova. Uma vez essa prova, não se pode voltar. Então, uma vez feita a prova, é definitiva. Então, o anjo vê o futuro e analisa detalhadamente o futuro. Logo, se você não tem visão do futuro como nós humanos, nós temos assim, ideias, supomos, e ao supor, suponhamos que vai ser assim ou não vai ser assado, então não é. Mas o anjo não. O anjo é o futuro com total claridade. Então, quando o anjo faz uma escolha, ele jamais poderá voltar atrás. Por quê? Porque se ele voltasse, faria a mesma escolha. É o caso aqui do anjo que decide salvar Agar. Aqui nós temos a escrava egípcia de Abraão. Vamos voltar a nossa câmera. Então aqui nós temos um velho chamado Abraão, que é suposta religiosamente, está dentro dessa história, e esse velho chamado Abraão, ele recebe da esposa, a Maria mandava nele, então ele recebe da esposa uma ordem. Manda Agar embora, uma criança de 9 anos, e Sarai está escondidinha aqui, ó, só tem o rosto dela. Aqui está Agar, e aqui está o filho dele, Ismael. Mas era filho de Abraão com Agar, naquela época era possível, e aí Sarai fica com inveja e manda. E Agar vai. Um anjo decide salvá-la. Esse anjo, então, é um anjo de Deus, um anjo que decide pela vida. E nós vamos ver que a questão dos anjos é, no final das contas, se o bem e o mal existe, aqui está Agar em close, o rosto dela, uma escrava egípcia, e a asa do anjo, que o resto está aqui. O autor é Jean Batista Tiepolo. Então, aqui o autor bíblico dividiu. Ó. Aqui nós temos a metade dele, olha uma asa, e a outra asa está aqui. Mas ele está cobrindo Agar. Ele está socorrendo Agar, porque ela foi mandada para a morte. A morte é má para nós. Para quem é imortal, não. Mas para nós a morte é má. Então, assim, os anjos vão se colocar, se posicionar para a morte ou para a vida. Esse é o posicionamento dos anjos. A escolha deles, a prova vai ser essa. Quem será pela morte, quem será pela vida. E aí é que Samael vai ter o papel preponderante. Então, nós vamos continuar o roteiro. Então, veja, dizia eu, a visão do anjo é total, absoluta, 360 graus. Uma vez decidido, ele não volta atrás. Se fosse dado a ele recomeçar, ele escolheria a mesma coisa de novo. Por isso que Satã não tem perdão. Por quê? Porque nós podemos calcular errado, medir uma coisa errada, fazer um planejamento errado. Se nos fosse dada a chance de começar, então a gente faria diferente. Mas se o anjo não é assim. Ele vê tudo em 360 graus, passado, presente e futuro. Se fosse dada a ele a capacidade de fazer aquilo de novo, ele escolheria a mesma coisa. Por isso a prova foi uma vez só. Nós somos submetidos à prova todos os dias. Os anjos foram uma vez só. Então, vamos refletir. Então, Deus não necessita de anjos. Então, por que o mundo os criou? Para ainda não existir, para agirem em mundos como o nosso. Então, para isso, Deus criou os anjos, para agirem em mundos como o nosso. Então, nós temos um mundo, e esse mundo, então, vai ter homens, e esses homens, então, serão habitantes de mundos
de um mundo que será diferente de Deus. Aqui nós temos uma figura que serve para a gente mostrar. Então, nós temos aqui, ó, multidões primeiro, anjos, ó. Aqui temos um anjo bonito, né? Cupido. E aqui nós temos multidões de anjos. Vamos ver se encontra. Fácil. E essa multidão de anjos, então, vai ser criada e nós vamos pertencer a ela. Então, os anjos vão viver no mundo conosco. Deus, portanto, não criou os anjos para viverem com Ele, criou os anjos para viverem conosco. Aqui seria, portanto, o nosso mundo. Então, nós estamos aqui misturados com os anjos. Não os vemos, mas eles nos veem. Aqui tem um ferreiro trabalhando, tá vendo? Aqui tem um detalhe, né? E aqui também tem outro, está aqui o ferreiro no seu trabalho, e aqui os anjos estão ao redor dele. Eles nos veem, nós não os vemos, mas eles existem. Pelo menos eu tenho experiência para dizer isso, para afirmar isso. Aqui nós temos, tá vendo? Mulheres, uma mulher linda, tá vendo? Ó? Uma rainha, tá aqui de coroa, e do lado dela nós temos o quê? Um anjo. Aqui, ó, a asinha dele, tá vendo? Ó? Disfarçadamente, uma asinha dele, um anjo. Então, os anjos estão em nosso meio. E Deus criou o homem para conviver com os anjos e os anjos para conviver com os homens. Aqui está o quadro visto de longe. Então, aqui está o anjo e aqui está a mulher, né? Então, os anjos convivem com os homens. Ele está bem aqui no cantinho, ó. Está aqui no cantinho, escondidinho. Bem aqui, atrás dela. Mas aqui tem outro também, ó. Aqui tem um. Olha as asinhas dele aqui, ó. Então, Deus criou o homem para conviver com os anjos e os anjos para conviver com os homens. Mas, por alguma razão, não nos quis dar essa possibilidade de vê-los. Então, na multidão que Deus criou, então, há anjos e homens. Uma bagunça aqui. Aqui só tem crianças, né? Mas eu tenho um quadro que agora não quer aparecer. Então, vamos deixar. Se ele sumiu, desaparecer, então, decidiu desaparecer, então que desapareça. Mas, seria assim. Uma multidão, e nessa multidão, né, então, nós não vemos, os anjos ficam invisíveis a nós, como isso aqui, assim, ó. Parecem coisas, sombras, e não são. Na verdade, então, o que Deus quer é que nós façamos aquilo que Ele deseja. E aqui está. Então, aqui está. Aqui está, então, a criação da humanidade. Então, aqui estão os homens, é uma multidão de homens, né? E aqui nós vemos algum anjo? Não, nós vemos divindades. Nós vemos seres que voam. Então, antigamente, supõe-se que o homem tinha poderes. O homem adâmico. E esses poderes aqui estariam nesse momento. No momento da criação, segundo os mitos, então o homem tinha poderes. Então, Deus criou os anjos para viver com os homens. Aqui estão os homens. E já mostramos os anjos. Anjos belos e anjos feios. Então, anjos, a gente geralmente chama os belos de bons e os feios de maus. Mas a função do anjo é viver conosco. Então, há determinados anjos que são monstruosos. Se a pessoa percebesse que ele está ali, então cairia fora. Porque dentro das várias dimensões que existem, então nós não vemos nitidamente. Olha aqui, ó. Aqui nós temos supostamente várias dimensões. Voltemos lá para a câmera. Tá? Aparentemente isso aqui é apenas uma floresta, não é? Uma floresta, um bosque. E aqui é apenas um homem. Mas aqui nós temos, ó, um borrão, que é uma cabeça amarela. Aqui ali nós temos uma mocinha. E aqui nós temos como é que os anjos poderiam se mostrar. Esses borrões aqui, que vão desde uma simples bola equívoca até um corpo mais ou menos perceptível. Então, as várias dimensões mostram, portanto, os anjos. Quem tiver olhos para ver, veja. As pessoas conseguem ver. E assim, nós vivemos nessa mistureba. Mas há pessoas que têm essa condição. Mas, o que nós queremos
enfatizar, eu estou com a porta aberta, ó. É isso aqui, ó. Isso é muito interessante. Então aqui nós temos uma igreja. Está aqui um monge pregando, um monge pregador, pregando para o filho do lado de fora, né? Estou na janela. Então aqui tem os monges ouvindo, um mais inteligente pregando. E aqui, ó, Samael está aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá visível? Parece que ele está dando uma olhadinha assim de esguelha, ó. Ele deu uma olhada assim meio de lado, então acho que ele, se não viu, pressentiu. Aqui não, aqui Samael se escondeu. Se escondeu e ele viu somente os borrões. Como são várias dimensões, 1, 2, 3, 4, então ele se escondeu nas dimensões. Mas aqui ele está. A gente chama de Beelzebul, Satanás, demônio, tem vários nomes, mas olha, ele é representado assim, feio, com rabo, cauda, asas de morcego e chifre. Assim é representado o anjo mau. E ele vive no meio de nós, humanos. Então, a suposição, o supositório é de que quando nós fazemos uma coisa ruim, então é porque um anjo nos influenciou. Quando nós fazemos uma obra má, boa, então é porque um anjo bom nos influenciou. Mas aqui nós temos o que é? Um mosteiro de um convento. Então não devia haver anjos maus. Quer dizer que aqui há homens que parecem bons, mas são maus. Então, assim, cuidado. Você nunca sabe perto de quem está perto de você, né? Então, vamos continuar o nosso texto. E aí, vamos lá ao nosso texto. Representamos sempre assim, demônios e anjos como seres, um diabo com chifre e com rabo, com asas de morcego. Mas não é assim. Na verdade, como já mostramos a vocês antes, né, anjos muito belos, mais belos do que nós humanos. E aqui nós temos um deles, famosíssimo, que é Cupido. Cupido é chamado o deus do amor, também chamado Eros, o amor erótico. Olha, aqui tem ele pequeno, criancinha. Voltemos à nossa câmera. Então aqui está Eros, estamos acabando, tá, gente? Aqui nós temos ele e Marte e Vênus, Cupido, Marte e Vênus. Tá? E aqui nós temos ele criancinha. Mas nós temos ele aqui adulto. Ele já é um rapazinho, já crescido. Então vamos mostrar ele aqui. Aqui temos o detalhe. Então temos ele adulto, ó. Aqui já está um adolescente, ó. Já não é mais aquela criancinha. Mas aqui tem outro dele. Então ele pequenininho, ele já é um rapaz, já é um adolescente, né? O anjo não envelhece. Nós envelhecemos, o anjo não. Ó, belíssimo, né? Então, digamos assim, vamos lá. Sem aqui nenhuma coisa, vamos dizer assim, nenhum ingrediente erótico. Mas ele tem um corpo belíssimo. E um parzinho de asas, né? Que apenas é um símbolo para dizer que ele é aéreo, como aquelas pessoas que nós vimos. Ele não precisa de asas para voar. Isso aqui é simbólico. Quer dizer apenas que ele pertence ao reino dos alados, né? Aqui nós temos ele em grande estilo. Aqui ele se mostra, né, em uma idade mais ou menos que é já crescido. Então não mostra o órgão sexual, mostra bem pequenininho, né? A ideia é essa. E mostrando assim as asas dele. Esse é Eros, o Cupido, um anjo bom, o anjo do amor. Então, assim, vocês têm que ter cuidado, porque na vida existem coisas boas e más, e segundo, aqueles que acreditam, anjos bons e anjos maus. Mas o que nos interessa é Samael. Samael, então, está no topo da escada de 7 degraus. Minha gente, por incrível que pareça, Samael está no topo. Então, na escada de 7 degraus, mostrando para vocês, Samael ocupou todo. Desculpa, ocupou todo. Então vamos usar aquela escada 7 degraus. Vamos lá? Vamos para a câmera. Aqui está. Então, aqui está. O topo da escada, então, é um inacessível. E aqui ele está, nesse azul. Então, logo imediatamente abaixo do Supremo Poder, ele está. É o anjo mais poderoso, Samael. Vai se transformar em Satanás. Já demos a chave, né? Depois aqui nós vemos que vem outros seres e aqui nós, nesse mundo rosa nós. Nós estamos na garagem do edifício, né? E aqui em cima vamos subindo para hierarquias angélicas maiores e mais
poderosas. Então, podemos mostrar assim. Né? E aqui, já dizendo a vocês, faz a divisão em planos, ó, estão separados. 1, 2, 3, 4. Essa bolinha aqui seria somente o nosso universo, né, a Terra. E Samael estaria, portanto, aqui é o Supremo, e aqui ele seria um desses dois, um querubim e um serafim. Estão, segundo a teologia de São Tomás, estão do lado de Deus. Uma à direita e à sua esquerda, ministro de Deus. Então, nós estamos assim nesse universo. Para quem não tem ideia, eu peço que procure estudar e ver. Então, nós estamos no pé da árvore. Nós estamos na parte mais baixa da árvore, na raiz das árvores. Isso aqui é uma árvore de metal. Mas nós estaremos aqui. Aqui no meio estariam as pessoas que são de alta elite, simbolicamente, e aqui seriam, o topo da árvore seria exatamente o mundo angélico, o mundo dos poderes. E Samael está exatamente aqui, ó, no topo, e vai cair. Vai ser prestado como narração para vocês. Nós saímos mais na próxima, já estamos em 6 minutos e acho que terminamos. Não se esqueçam, deem seu like. Vocês têm esquecido, a plataforma recomenda. Estamos enfrentando um assunto difícil. Nós estamos dando a história do diabo, Satanás. E vamos continuar no próximo capítulo, para ver como é que aconteceu em detalhe. Tá bom? Então espero que vocês gostem da visualização. Espero que nos prestigiem com a sua visualização. Não se esqueçam, na Hotmart, o nosso livro é a jornada arquetípica. Como é que nós deveríamos viver. E aí você pode se fazer aquilo. Deveríamos, mas você pode ver como está ali dito. É uma lição de vida para um caminho, uma trilha, né, para você seguir aquele curso, naquela estrada e ser feliz. Então, é um preço acessível. E então, a vocês, meu muito obrigado. Até o segundo capítulo, na próxima gravação. Tenham boa visualização e tudo de bom para vocês.